Nós vamos meditar na palavra de Deus. Estamos trabalhando uma série muito importante aqui que nos fala a respeito de uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Falamos semana passada a respeito da história de Isabel e Zacarias, quando o Senhor concedeu um milagre na vida deles. Isabel era estéril, Zacarias estava no templo, orando, buscando a presença do Senhor. Foi visitado pelo anjo Gabriel, que anunciou a ele que ele seria pai de um menino. E, consequentemente, nós temos o desenrolar da história, o nascimento de João Batista. Falamos aqui também que o Senhor Jesus realizou 35 milagres, de uma forma específica, é óbvio, porque nós não conseguimos dimensionar os milagres que foram realizados quando o Senhor se deparou com uma multidão. Mas de uma forma específica, a cura do homem no tanque de Betesda, a cura da mulher hemorrágica, a cura do cego Bartimeu e tantos outros. Qual o milagre que Jesus realizou no que diz respeito às narrativas chama mais a sua atenção? Tem um milagre que chama a sua atenção? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos uma infinidade de milagres. Muitos e muitos milagres. Lembrando que o milagre é uma intervenção divina. O Senhor tocando na minha e na sua vida. O Senhor nos concedendo a sua bondade. Eu e você somos frutos do milagre do Senhor. Amém? Hoje, nós vamos conversar, tendo como base o Evangelho de João, capítulo 4. Leremos do versículo 46 ao versículo 54. Eu gostaria muito que você se colocasse em pé. Gostaria que você me ajudasse na leitura desse texto. Leremos de uma forma alternada. Eu lerei os versículos pares e vocês lerão os versículos ímpares. João capítulo 4, do versículo 46 ao versículo de número 54. Que Deus fale ao nosso coração, amém? Vocês estão comigo aí? Podemos começar a leitura do texto? Começando comigo e depois passando por vocês, assim nos fala a palavra de Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Pode se assentar? No ano de 2021, aconteceu uma situação que relata para mim e para você um milagre. Relata para mim e para você uma situação de perigo, mas que, graças a Deus, terminou de uma forma boa. Um pai estava se aproximando da casa quando observou que no segundo andar
do seu prédio, o mesmo estava em chamas. E essa é uma história verídica. E ele observou que o seu filho estava na sacada. E o seu filho, por causa da fumaça, estava com os seus olhos embaçados. E o seu filho começou a pedir socorro, começou a gritar por ajuda. E ele, da mesma forma, começou a gritar: filho, pula, eu estou te vendo. E o filho falou: mas eu não estou te vendo, papai. Mas o pai, mais uma vez, gritou: filho, pode pular, eu estou te vendo. E o filho então pulou, e o pai conseguiu segurá-lo, e graças a Deus, nada de mal aconteceu com aquela criança. Esse texto que nós lemos nos fala que o Senhor Jesus estava em Caná da Galileia. Ele saiu de onde estava porque ele começou a ser perseguido pelos fariseus, pelos religiosos, porque os mesmos entendiam que Jesus estava batizando muitas pessoas. E Jesus não estava batizando muitas pessoas. Quem batizava era João Batista. E Jesus se dirige então para Galileia, de uma forma específica em Caná. Você se lembra muito bem que em Caná da Galileia nós tivemos a realização do primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. E é interessante que esse primeiro pedido aconteceu por meio de uma mãe. Maria solicitou esse milagre ao Senhor Jesus em uma festa de casamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos o segundo milagre de Jesus em Caná. E o segundo milagre que Jesus operou nessa localidade veio por meio do pedido de um pai. Esse pai era um oficial do rei Herodes. Certamente era um homem que tinha popularidade, que tinha uma situação econômica resolvida, que frequentava o palácio, a realeza. Há uma grande probabilidade desse homem não ter tido uma vida marcada pelos princípios do judaísmo, do cristianismo, porque esse homem estava vinculado ao rei Herodes. Nós não sabemos o nome dele. O texto não especifica o nome dele. O texto nos fala que ele saiu de Cafarnaum e ele foi até Caná da Galileia. Ou seja, ele percorreu, e eu gostaria que você guardasse isso, ele percorreu 26 quilômetros, levando consigo uma dor que ele estava enfrentando, porque o texto nos diz que o seu filho estava quase morrendo, o seu filho estava enfermo, o seu filho estava passando por uma grande dificuldade, tanto que ele se aproxima de Jesus e ele relata ao Senhor Jesus que o seu filho estava quase à morte. Eu gostaria que você, pai, você, mãe, se colocasse no lugar desse homem. Você já imaginou, estando na sua casa, e de uma forma inesperada, acontece alguma coisa com o seu filho, com a sua filha? Certamente o seu coração ficaria apreensivo. Esse homem vai de Cafarnaum até Caná da Galileia, se aproxima de Jesus, com o seu coração marcado pelo sofrimento. Ele é um oficial do rei Herodes. Esse homem tem status, tem popularidade, mas o dinheiro que aqui certamente faz parte da caminhada dele, não consegue resolver o seu problema. Todo o seu status não consegue resolver o problema dele, porque o seu filho está passando por uma realidade muito difícil. E se você olhar comigo o versículo de número 47, eu quero ler para você. O versículo nos fala a seguinte coisa: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava quase morrendo, que estava à morte.
E com isso nós identificamos algumas realidades importantes com relação ao sofrimento que está abatendo o coração desse homem. O sofrimento nos nivela. Independentemente da nossa classe social, independentemente da nossa situação financeira, todos nós que aqui estamos sujeitos a enfrentar uma realidade difícil na nossa caminhada. Esse texto nos fala a situação desse homem. Agora, quando eu e você olhamos para a nossa própria vida, qual realidade eu e você estamos lutando atualmente? Qual sofrimento nós estamos lutando atualmente? Porque o sofrimento nos nivela. E mais ainda, o sofrimento nos faz caminhar pela fé. Quando nós nos lembramos da história da mulher hemorrágica, que por 12 anos estava sofrendo com um sangramento, ela fez aquilo que estava ao seu alcance, e ela fez aquilo que era certo. Ela investiu na medicina, nós acreditamos na medicina, mas a medicina não conseguiu resolver o seu problema. Em um dado momento, ela se encontra com o Senhor Jesus, e o texto nos diz que uma grande multidão tocava no Senhor Jesus, mas quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, o texto nos diz que ele interrompeu a sua caminhada, ele olhou para a multidão e falou a seguinte coisa: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Você consegue entender esse texto? Muitas pessoas estavam tocando no Senhor Jesus. Talvez muitos curiosos, talvez pessoas que queriam somente sinais, mas ela tocou com fé. E consequentemente ela foi curada. Justamente por isso, o sofrimento nos ensina a caminhar por fé. Não necessariamente por aquilo que nós enxergamos, mas nós caminhamos com uma fé robusta, caminhamos com uma fé profunda, uma fé centrada no Senhor Jesus. Uma fé que nos impulsiona a crer na soberania e no cuidado do Senhor. Ou seja, o que moveu esse homem de Cafarnaum até Caná da Galileia, porque ele ouviu a respeito de Jesus. O que moveu o coração dele foi uma esperança gigantesca que o seu filho seria curado. Ele está em busca da cura para o seu filho. E eu e você devemos caminhar pela fé. O sofrimento gera maturidade no nosso coração. Eu gostaria que você anotasse aí, por favor, o Salmo 66, versículo 10. Você já leu esse versículo? Salmo 66, versículo 10, eu vou ler para você. Assim nos diz: pois tu, ó Deus, tem nos provado, tem nos refinado como se refina a prata. O Senhor nos concede provações. E por meio dessas provações, Ele nos refina. Ele molda o nosso caráter. Ele aprimora a nossa fé. Ele testa a nossa resiliência. Você consegue entender que por meio das provações que você tem vivenciado, Deus está pedindo de você uma fé consistente. Deus está trabalhando na sua vida. Quantas realidades você não enfrentou até aqui? Quantas lutas você não enfrentou até aqui em diversos setores da sua vida? E em cada processo, nós identificamos o cuidado, a graça, a bondade, o amor de Deus, a boa mão de Deus nos conduzindo. E, consequentemente, nós saímos dessas situações, saímos fortalecidos, porque nós temos um Deus que tem nos refinado. Tem um livro que se chama Peneirados. Compre esse livro. Esse livro foi escrito por 3 pastores, entre eles o Francis Chan. E esse livro traz a ideia, basicamente, de quando eu e você estamos peneirando a areia. Você já peneirou a areia? Quando começa a sair as impurezas? Para que fique só aquilo que você precisa? Esse versículo é um dos versículos base desse livro. Por quê? Deus tem nos provado, Deus tem nos refinado, Deus tem tirado toda a impureza da minha e da sua vida, para que possamos a cada dia mais nos tornarmos parecidos com Ele. Você entende isso? Por meio das provações que Ele tem concedido a você? Esse homem está caminhando por fé.
E o sofrimento quebra o nosso orgulho. Você se lembra de Naamã? O milagre que o Senhor operou na vida dele? Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele não queria. Quando ele chegou próximo da casa do profeta, ele ficou indignado porque o profeta nem saiu para conversar com ele. Ele não queria tirar a sua armadura, porque a sua armadura iria evidenciar a sua lepra. E ele não queria mostrar a sua fraqueza. Você consegue entender que esse oficial do rei Herodes, ele está se aproximando de Jesus porque o texto nos diz que ele ouviu falar a respeito da fama do Senhor Jesus. Mas ele é um homem de um alto escalão. Ele está se aproximando do Senhor Jesus porque o seu filho está passando por uma grande dificuldade. Aqui nós aprendemos algo importante. Há muitas pessoas que se aproximam do Senhor somente quando elas estão passando por uma grande dificuldade. Você já ouviu aquela expressão? Enquanto a água não bate na canela, está tudo certo. A água bateu na canela, bateu no joelho, bateu no peito desse homem aqui. E agora ele está indo em direção à cura. Ele está buscando, ele quebrou o seu orgulho. Naamã começou a tirar suas roupas, quebrou o seu orgulho. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que há muitos milagres que Ele quer operar na minha e na sua vida. Mas Ele precisa trabalhar no meu e no seu orgulho, porque eu e você muitas vezes somos altivos. Muitas vezes nós confiamos no nosso braço, confiamos no nosso bolso, confiamos na nossa oratória, confiamos nos nossos contatos. Confiamos e confiamos em um sistema corrompido pelo pecado. Depositamos a nossa esperança em pessoas. E nos esquecemos que devemos confiar de uma forma plena e consistente no Senhor Jesus. Há muitas pessoas orgulhosas. Há muitas pessoas que não gritam Mayday, 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 que significa socorro, socorro, socorro. Eu preciso de ajuda. Por isso que a palavra de Deus nos diz, Salomão no alto da sua sabedoria, capítulo 16 do livro de Provérbios, versículo 18, nos diz que a altivez precede a queda, que a arrogância precede a ruína. Uma pessoa que cai, seja ela em qual for a área da vida, ela só caiu porque ela é arrogante, porque ela não pediu ajuda. Todo mundo que tem uma queda estrutural, tem uma queda porque não pediu ajuda. Você concorda comigo? Você pede ajuda? Você tem o hábito de pedir ajuda? Que o Senhor quebre o nosso orgulho, amém? Você sabe que Herodes era contra Jesus. Você já imaginou esse oficial de Herodes se aproximando do Senhor Jesus? Eu estou com meu filho quase morrendo. Meu filho precisa de você. O sofrimento nos faz buscar a presença do Senhor Jesus. O sofrimento nos faz entender a grandeza do Senhor. Olhe comigo o que Lutero nos diz. Lutero fala a seguinte coisa: quando Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca diante de uma situação difícil. Quando Ele quer realizar um grande milagre, nos coloca diante de uma situação impossível. Lutero é fruto de um grande milagre. Lutero foi um dos grandes reformadores da história. Foi ele quem fixou as 95 teses, indo contra um sistema marcado por uma religiosidade totalmente destrutiva. Agora, se você olhar um pouquinho a história, se você olhar para o ano de 1505, a história nos conta que Lutero, que é natural da Alemanha, estava indo para um vilarejo, se encontrar com seus pais. De repente veio uma chuva. Muitos raios começaram a cair. Muitos raios caíram sobre casas. Muitas famílias foram mortas. E naquela estrada, naquela tempestade, Lutero orou dizendo: se o Senhor preservar a minha vida, eu vou devotar todos os dias da minha vida ao Senhor. Entenda a vida de Lutero. Esse homem não está falando isso da boca para fora, ele está dizendo, quando Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca diante de uma situação difícil.
quando Ele quer realizar um grande milagre, Ele nos coloca diante de uma situação que aos olhos humanos é uma situação impossível. Você crê nisso? Quais são as situações que estão à sua frente? Você crê nesse Deus do impossível? Você crê que aquilo que é necessário você fazer, você deve fazer? Se levantar, se dedicar, se preparar. Mas aquilo que eu e você não podemos, pertence a Deus. Caminha comigo aqui nessa linha de raciocínio. O texto nos diz, e não especifica se o homem buscou a medicina. Certamente ele buscou. Porque ele era de uma alta patente. Certamente ele fez o que ele poderia fazer. Ele estava vinculado a Herodes. Você acha que em um primeiro momento ele iria recorrer ao Senhor Jesus? É óbvio que não. Ele recorreu ao Senhor Jesus quando não tinha mais nada a ser feito. Esse homem vai ao Senhor Jesus pedindo o impossível. Aquilo que ele não poderia fazer. O texto fala sobre isso. O meu filho está quase morrendo. O meu sofrimento é grande. Eu necessito da sua intervenção. Agora, tem um ajuste na fé desse homem aqui. Se você olhar comigo, o versículo de número 49, eu gostaria que você lesse para você participar. Bem forte o versículo de número 49, o que nos diz aí? Rogou-lhe. Você, na sua interpretação, você consegue entender o que está acontecendo aqui? Por isso que eu falei quando eu estava explicando o texto, para você guardar. Ele saiu de Cafarnaum, andou 26 quilômetros até Caná da Galileia. Eu gostaria que você olhasse para o texto, porque se você olhar para os versículos anteriores e posteriores, ao versículo 49, você vai identificar que esse homem fala com o Senhor Jesus a seguinte coisa: é necessário que você desça depressa, porque senão o meu filho vai morrer. Esse homem, ele tem uma fé limitada, até porque ele não conhece o Senhor Jesus, até porque ele não tem experiência com o Senhor Jesus. A fé dele é limitada, ele não acredita no milagre completo do Senhor Jesus. Por quê? Ele levanta duas barreiras aqui. A primeira geográfica. Ele está dizendo: se você não for até a minha casa, o meu filho vai morrer. E a segunda barreira que ele levanta é: ele não acredita que mesmo o filho morrendo, o Senhor Jesus poderia ressuscitá-lo, assim como a mulher de Naim acreditou. Quando o seu filho estava morto, você se lembra? O Senhor Jesus tocou o caixão e, consequentemente, aquele jovem voltou a viver. Esse homem aqui tem uma concepção errada. Esse homem está dizendo: eu preciso da sua presença, porque senão o meu filho vai morrer. Esse homem não entende a onipresença do Senhor. Esse homem não entende a onipotência do Senhor. Será que a minha e a sua fé é equivocada assim? Será que nós temos algumas crenças equivocadas? Será que a nossa fé é uma fé limitada? Diante da limitação do homem, o Senhor Jesus manifesta o seu poder. Porque o Senhor Jesus é o Senhor do impossível. Ou seja, não tinha necessidade do Senhor se dirigir até Cafarnaum. Mesmo que o menino estivesse morto, o Senhor Jesus poderia ressuscitá-lo. Sabe o que eu e você aprendemos com isso? Nós não podemos ter uma fé limitada. Meu irmão e minha irmã, olha para mim aqui, por favor. Muitas vezes eu e você oramos por algumas questões específicas, mas muitas vezes eu e você não acreditamos no agir de Deus. Nós não podemos generalizar, é óbvio. Mas seja sincero. Eu vou tentar pontuar algumas coisas aqui, e eu gostaria que você respondesse para si mesmo com sinceridade. Você que tem um filho passando por dificuldades aí, você tem orado por ele? Tem. Você acredita que o Senhor Jesus pode encontrá-lo? Você tem passado por alguma dificuldade no seu trabalho? Você acredita que o Senhor pode modificar essa situação? Você tem passado por alguma dificuldade na saúde?
Você acredita que o Senhor Jesus pode modificar essa situação? Um detalhe importante aqui, possivelmente ele está assistindo, porque me mandou uma mensagem recentemente. O Zinaldo, irmão da nossa igreja aqui, tem assistido os nossos cultos. Tomo liberdade para falar porque ele permitiu. Ele foi diagnosticado com câncer, está lutando contra uma doença severa, um estágio difícil. Mas falando com ele recentemente, ele dizendo: pastor, eu estou acreditando no cuidado de Deus. Eu estou acreditando no cuidado de Deus. E uma coisa que ele me falou que chamou muito a minha atenção no texto que ele me escreveu, um texto longo. Se você estiver assistindo, meu irmão, Deus te abençoe muito. Ele dizendo que ele tem acreditado no cuidado de Deus e a fé dele tem se tornado a cada dia mais alicerçada no Senhor Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Nós não podemos ter uma fé limitada. Nós não podemos ter essa fé limitada, sabe por quê? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu montei essa frase aqui, e essa frase tem me acompanhado ao longo desses últimos dias. Sendo bem sincero com vocês, eu comecei a montar essa mensagem terça-feira da semana passada. E a princípio eu não iria pregar essa mensagem, porque eu estou lendo como devocional o Evangelho de João. Mas essa mensagem começou a falar muito forte ao meu coração. E eu comecei a pensar a respeito disso. O tempo e a distância não impedem o agir de Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tenha fé e confie plenamente no poder e no amor de Jesus. Eu e você devemos confiar plenamente no cuidado, no amor, na graça, no milagre que somente o Senhor Jesus pode produzir nas nossas vidas. Eu vou seguir em frente aqui, mas eu vou frisar pela última vez. Talvez você que aqui está com uma fé limitada. Talvez a sua fé tenha se enfraquecido diante das dificuldades. Você se lembra que o Senhor Jesus falou para ele, basta você olhar no texto aí, a partir do versículo de número 46, o Senhor Jesus trabalha com aquele homem dizendo: você precisa ver sinais? Ou, se você não identificar nenhum sinal, você vai continuar crendo? Não há nenhum sinal aqui nesse texto. Nada extraordinário. Nós temos o ordinário aqui. Nós temos o extraordinário tocando o ordinário, porque nós não temos nenhum sinal miraculoso aqui. Nós temos um diálogo entre um homem que nós não sabemos se esse homem tinha contato com o Senhor Jesus ou não. Nós não sabemos se ele tinha uma fé robusta ou não. O que nós sabemos é que esse homem está sofrendo. O que nós sabemos é que esse homem se aproximou do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz uma proposta para esse homem. Olha o que o Senhor Jesus fala com ele. Detalhe, nós temos 3 verbos no Evangelho de João que são muito importantes: ver, crer e seguir. Esses 3 verbos vão ocupar todo o Evangelho de João. E só nesse texto que nós lemos aqui, por 2 vezes aparece o verbo crer. Se você olhar o texto anterior, Jesus falou com a mulher samaritana: você acredita? Você crê? O Senhor Jesus está trabalhando isso com esse homem. Ele falou: eu preciso que você vá até Cafarnaum. E o Senhor Jesus faz uma proposta dizendo para ele, porque ele falou a seguinte coisa: se você não for, o meu filho vai morrer. Eu gosto muito do que o Senhor Jesus fala para ele. O Senhor Jesus não tem meio termo, né? O Senhor Jesus é objetivo. Olha o que o Senhor Jesus fala para ele: vai. Você não quer a cura do seu filho? Vai. Pode ir embora. Volta para sua casa. Vai. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. O homem acreditou na palavra de Jesus. E ele voltou para sua casa. Se você olhar comigo, gostaria que você olhasse os versículos seguintes. Quando esse homem se aproxima da sua aldeia, esse homem observa que os seus auxiliares estão vindo à sua direção. E esse homem começa a perguntar, talvez com seu coração aflito, dizendo: ei, o meu filho vive? Aqueles homens começam a dizer: sim, o seu filho vive.
E aquele homem diz a seguinte coisa: qual foi o horário que ele foi curado? E eles falaram, por volta da hora 7ª, que significa por volta da 1h da tarde. E aquele homem começou a pensar, era nesse exato momento que eu estava conversando com o Senhor Jesus, e ele falou, volta para sua casa, porque o seu filho vive. Eu e você precisamos acreditar nas Escrituras. Eu e você precisamos acreditar na palavra de Deus. Eu e você precisamos acreditar na soberania do Senhor. Eu vou frisar de novo, nós não temos nenhum ato grande aqui. Nós temos o Senhor Jesus falando para ele, volta para sua casa. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Você já imaginou? Monta um quadro assim, ó. Uma pessoa passando por uma grande dificuldade financeira. Saiu de casa, aflita. Se encontra com um homem de Deus. O homem de Deus não dá nada fisicamente para aquela pessoa. E diz, pode voltar para sua casa. Porque quando você chegar lá, vai ter mantimento de sobra. Não precisa continuar procurando mais, volta para sua casa. Você voltaria? Vou perguntar de novo, você voltaria? Olha como a nossa fé é limitada, hein? Você voltaria? Se Deus está falando com você, sai desse lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela, começa uma nova história, você começa? Se Deus falar com você, continue acreditando, a situação está difícil. Aparentemente você não está vendo nada, mas continue acreditando, porque eu estou no controle, você continuará acreditando? Esse homem, ele volta por meio de uma palavra, ele acreditou, o seu coração foi tomado pelos princípios da palavra de Deus. Se você não conhece, anota aí, Romanos capítulo 10, versículo 17, anotou? Memorizou? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e acatamos a palavra de Deus, algo novo acontece na nossa história. Agora olha comigo aí, eu quero ler para você, isso aqui eu quero ler. Olha comigo o versículo de número 53 do nosso texto base, você está comigo? Versículo 53, eu vou ler para você. O que nos diz aí? O versículo fala a seguinte coisa. O versículo assim nos diz. O versículo fala algo que aconteceu de extraordinário. Ele diz assim. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu, ele e toda a sua casa. Creu, ele e toda a sua casa. Você já leu Atos capítulo 16, versículo 31? Quando Paulo apresenta o evangelho ao carcereiro? Quando o texto diz que aquele homem foi salvo juntamente com toda a sua casa? Guarde isso com você e não se esqueça mais. Quando eu acredito na palavra, a Amanda é abençoada, a Bianca é abençoada, os meus sogros são abençoados, os meus irmãos são abençoados, a igreja é abençoada, ou seja, todas as pessoas que estão à minha volta são abençoadas. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Esse homem voltou para a casa dele, em um primeiro momento somente ele acreditou, em um segundo momento toda a sua casa acreditou. Meu irmão e minha irmã, se você está aqui com essa fé limitada sua, pensando que o Senhor não pode salvar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que limita e coloca o Senhor dentro de uma caixinha? Deus está falando para você, você e a sua casa pertencem ao Senhor Jesus, amém? É promessa do Senhor. Esse homem foi encontrado pelo Senhor, a casa dele foi encontrada pelo Senhor. Você já imaginou o filho dele se encontrando com ele, dizendo, pai, quem me curou? Quem me curou foi o carpinteiro. Quem me curou foi o Cristo de Deus. Quem me curou foi o Senhor Jesus. Quem me libertou é aquele que me ama.
Deus está falando com você. Volta para sua casa. Acredite mais. Confie mais. Volte para sua casa acreditando no cuidado do Senhor. Gente, eu não preciso ter uma bola de cristal para saber disso, porque a minha família luta contra isso. Na minha família, há pessoas que não se encontraram com o Senhor Jesus e possivelmente na sua. Mas olha, Deus tem falado comigo ultimamente. Eu tenho tido experiências profundas com Deus, para a glória dele. Espero que você tenha também. Deus tem falado comigo de uma forma tão profunda nesses últimos dias. Você precisa ter experiências com Deus, hein? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para com esse lance de ficar só na igreja. Para com esse lance de limitar sua espiritualidade somente a domingo e quarta. Vai para o seu quarto, busca a presença de Deus, abra as escrituras. Viva no estreito com Deus. Deus tem experiências para você crescer em intimidade com Ele, para você crescer na provisão com Ele. Esse homem voltou e porque ele acreditou na palavra, toda a casa dele foi salva. Olha o que Lutero nos diz. Lutero fala a seguinte coisa: fé é crer naquilo que não se vê aos olhos humanos. Você acha que Lutero está lunático quando ele faz isso? Você acha que Lutero está equivocado quando ele diz que fé é crer naquilo que não se vê aos olhos humanos? Certamente Lutero se lembrou desse texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você pode ler para você participar? Bem forte aí o que nos diz. Ora, duas perguntas aqui. O homem viu alguma coisa a princípio? Não. Ele acreditou? Sim. Por que às vezes a gente precisa ver coisas para acreditar? Por que às vezes essas teologias equivocadas aí ficam dizendo, olha, isso tem que ser movido pelo emocionalismo. Você precisa gritar. Você precisa orar em línguas. Você precisa ver coisas grandes, anjos subindo, descendo, graveto pegando fogo. Você precisa ver tudo isso. Tudo isso pode acontecer? Pode. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas a fé, guarde isso com vocês, a fé acontece no ordinário. É assim, filho, você crê? Volta para sua casa. Só volta. E lá você vai ver. Aqui você não está vendo nada. Agora, quando você chegar na sua casa, seu filho que estava quase morto, ele vai encontrar você na porta da sala. E ele vai dizer, eu estou vivo. Isso é fé. Eu não preciso ver para crer. Olha o que o texto bíblico nos diz. Fé é crer naquilo que, humanamente falando, eu não estou enxergando. Mas eu acredito no agir do Senhor Jesus. Você pode se colocar em pé? Chamar o pessoal da banda aqui. Se coloque em pé, olhe para a projeção, por favor. Olhe para a projeção para nós concluirmos aqui. Diante do sofrimento, eu e você devemos olhar para o Senhor Jesus. Você se lembra que aquele homem estava sofrendo? Ele olhou para quem? Ele olhou para o Senhor Jesus. Eu e você não podemos ter uma fé limitada, uma fé que limita o poder do Senhor Jesus. Eu e você devemos acreditar na palavra do Senhor Jesus, amém? Palavra viva, palavra eficaz. Certamente você já leu Lucas capítulo 5, versículo 5. Quando o texto nos diz que os pescadores passaram a noite toda em alto mar e não apanharam absolutamente nada. Você se lembra desse texto? Na manhã eles se encontraram com o Senhor Jesus na praia. Pedro se aproxima do Senhor Jesus e o Senhor Jesus fala para Pedro a seguinte coisa: Pedro, lança as redes ao mar novamente. Eu gosto desse texto porque esse texto, nas entrelinhas, tem uma certa ironia, né? Jesus fala com Pedro e Pedro diz, Senhor, eu trabalhei a noite toda, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu conheço o mar. Os homens que estão comigo são homens experientes no mar. Eu trabalhei a noite toda, Senhor. Estou cansado, estou frustrado, não peguei nada. Ou seja, não terá sustento na minha família hoje. E Jesus fala com ele, lança as redes ao mar. Ele viu alguma coisa, gente, a princípio? Caiu um trovão do céu ali? Não.
ele lançou. Quando ele foi, o barco quase veio a pique. Quando ele chega na praia novamente, ele se encontra com o Senhor Jesus, e ali eu acho o ponto alto do texto, no que diz respeito a Pedro rasgando o coração. Ele se coloca de joelhos e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, o que ele está dizendo é: em um dado momento eu duvidei da tua palavra. Eu fui, mas fui ainda com o meu coração estremecido. Deus está falando com você, feche os seus olhos, você precisa acreditar na palavra dEle. Eu preciso acreditar na palavra dEle. Eu quero orar por você nesse momento. Talvez você está cheio de expectativa errada, em lugares errados, em situações erradas. Talvez você não está caminhando por fé. Talvez você não está caminhando por uma palavra de Deus, mas está caminhando pela palavra sua, pela palavra de outros. E Deus está dizendo para você nessa manhã: creia na minha palavra, e o resto é comigo. Senhor, em nome de Jesus, como essa série tem nos ensinado, Pai, a respeito de milagres, a respeito de uma fé robusta no Senhor, a respeito de caminhar pela fé. Senhor, talvez há pessoas aqui que não estão acreditando na Tua palavra como deveriam acreditar. Talvez há pessoas que querem ver sinais miraculosos, mas não estão enxergando o Senhor no ordinário da vida. Nos pequenos detalhes há milagres, na mesa farta, no salário do mês, na casa conquistada, nos filhos à mesa, no casamento, no relacionamento com amigos, na libertação na cruz do Calvário. Tudo isso é milagre do Senhor, Pai. Talvez há pessoas que entraram aqui à semelhança daquele homem com o coração tomado pelo sofrimento. Que o Senhor possa gerar no coração dessa pessoa uma fé viva, para que ela realmente possa acreditar na Tua palavra. Abençoa o Teu povo aqui, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço quem está perto de você aí, abençoa a vida dele. Ele é bênção na sua vida, você é bênção na vida dele. Vamos cantar essa última canção, vamos louvar ao Senhor.